Olá pessoal, este é mais um episódio do Culturalcast, um espaço onde arte, cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, cultura está em tudo. E antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Instituto Canopus, fomentando e apoiando a cultura em Mato Grosso e no Brasil. Venezia Móveis, com elegância e qualidade, transformando ambientes, com uma belíssima loja ali na Avenida Fernando Correia. Restaurante Maison Paris, com pratos executivos todos os dias aqui no piso térreo do Goiabeiras Shopping. E, é claro, o nosso grande apoiador, o Goiabeiras Shopping. E eu quero pedir a vocês também que nos sigam, curtam e compartilhem no YouTube, no Spotify, Instagram, @Culturalcast, um podcast de cultura. Lembrando que cultural é com 2 L's. Olá, bem-vindos ao Culturalcast. Eu sou Maria Ercília. E eu sou Kelson Panosso, e juntos temos mais de 40 anos dedicados à arte e à cultura em Mato Grosso. Tudo bem, amor? Ai, tudo ótimo. Mais um dia, mais um episódio, estamos aqui firme com uma pessoa incrível, incrível. Posso apresentar? Você acha? Eu acho, amor. Ele Não é um cara sei. que eu nunca briguei. Gente, eu Realmente é um nunca cara briguei. incrível. Se minha mulher nunca brigou, é incrível. Eu anuncio ou você anuncia? Não, eu quero anunciar, quero Então ter esse anuncia, prazer. então anuncia. Bem-vindo ao Cultural Jamora, nosso querido amigo e, diga você. Secretária adjunta de Cultura. Pô, que prazer estar aqui, né? Tô muito feliz também, assim. A gente ensaiou muito, né, Maria? Nossa. Ensaiamos muito essa vinda daqui. É um lugar... Vocês dois são, cara, pessoas que eu tenho uma admiração profunda, assim, né? A história da cultura de Mato Grosso confunde com a história de vocês, né? Fiquei até pensando a hora que o Kelson falou 40 anos. Não é somado, tá? É 40 anos de cada um, porque vocês estão há muito tempo nessa labuta. E nós que viemos depois disso, né? E acompanhamos o processo de vocês, tenho em vocês uma inspiração, conhecimento e uma trilha que vocês foram abrindo, né? A gente só está seguindo essa trilha que vocês capiram antes da gente passar. Obrigado por isso, viu? Poxa, uma honra e eu fico muito feliz. Nós é que te agradecemos. Para nós realmente Motivo muito de bom honra. receber essas palavras de você, né? Realmente reforça a nossa trajetória. Nós, na realidade, nós temos 44 anos. É que a gente fala 40 só para ficar Pra dar uma arredondado. arredondada, né? 44 anos juntos, né? E Que de história, trabalho. né, gente? Aliás, um dia a gente vai inverter esse Curalcast, a gente vai entrevistar vocês. Né? Maravilha, vamos marcar. fazer esse processo. Bora. Ô, Jean, mas você também tem um caminho muito interessante, né? Você é mestre, doutor em estudos de cultura contemporânea pela UFMT, especialista em gestão cultural, comunicador, ator, já teve grupo de teatro, Kombi também, para andar, Como não, né? para andar aí pelas estradas da vida, né? E hoje, secretário adjunto de cultura, na realidade eu acho que é o secretário de cultura, né? Você é que está à frente do processo cultural do nosso estado. Como é isso para você, Jean? Da onde você veio? Da onde é a sua família? Como que você chegou aí? Que é muito engraçado, eu gosto de falar isso, parece campanha de político, né? Mas não é não, né? De fato, eu venho de uma comunidade muito carente aqui em Cuiabá, minha família sempre foi uma família muito pobre, enfim, que sempre lutou muito para oferecer para os seus filhos as melhores oportunidades, né? Estudei sempre escola pública, então na escola onde eu estudei, eu sempre digo que minha história começa com uma professora de artes. Eu acho que é ali naquele momento em que a gente tem contato com a cultura, e eu acho que todo mundo que já teve a oportunidade de ter a cultura atravessada na sua vida, a arte de maneira geral, atravessada, sabe do que eu estou falando, né? De fato, pra gente, um jovem de periferia, ter a cultura com uma possibilidade de mudança, que foi o que aconteceu comigo, né? Foi ali, na aula de teatro da escola, na primeira série, na segunda série, na terceira, na quarta, na quinta, até a oitava série naquela escola, eu fazia teatro junto com a professora. A gente ensinava várias peças ali, né? Então já começou muito cedo, e eu sempre gosto de dizer isso, que foi aquela professora de artes que muda radicalmente o rumo que minha vida
Deu. Olha que interessante. Então eu sou muito grato a ela, né? Professora Como é o nome Ludmilla, eu dela? sempre referencio ela. Ela mora lá em Sinop agora. E toda vez que eu falo sobre minha história... De qual Escola chamada Rita Caldas Castrilon. Fica ali no bairro São Benedito, ali perto do Copa Mil, entre Copa Mil e Cidade Alta. E ali foi onde eu cresci, né? Meu pai tinha comércio no Porto. A gente também então tinha uma relação muito grande com o Porto. Enfim, onde também tive alguns anos da minha vida morando lá no Porto. Então eu nasço dessa com lugar, né? Desse caminho entre São Benedito e o Porto, né? Onde a gente transitava. E a cultura fez o que eu tô falando, né? Então, a cultura fez com que eu entrasse numa sala que estava fechada na escola, cheio de livros empoeirados e tal. E eu e mais um grupo de pessoas da escola, que a gente juntos, fizemos a biblioteca da escola, limpamos os livros, organizamos os livros, emprestava os livros. Então, Gente, que bacana. foi realmente um movimento de protagonismo juvenil ali, a gente movido pela cultura, né? E eu acho que foi isso que fez a diferença, né? Foi ali que eu consegui estudar, eu era bastante dedicado, né? Depois eu até virei um pouco mais vagabundo na escola, mas naquele momento eu era muito dedicado. Aquele aluno nota 10, que a professora referenciava, etc. Que às vezes até eu apanhava, né? Sofria bullying, porque eu era a diretora sempre falava, vocês têm que fazer aquele igual... CDF, né? Aquele Que o pessoal chamava. Tem que ser igual ele, não sei o quê. Aí eu ia lá no final ainda apanhava por isso. Mas enfim, cresci tudo bem. E foi ali que eu estudei bastante, passei na escola técnica. E aí na escola técnica, de fato, a minha vida dá um giro 360, né? Foi quando, num cartazinho da escola, vi lá, né? Oferece aulas de teatro. Era a propaganda do Grupo Ânima, do professor Gilberto Nasser. Me matriculo no curso de teatro e ali, enfim, minha vida realmente estava vocacionada para aquilo, né? Eu queria fazer cultura, eu queria fazer arte, era o que me mobilizava, era o que eu tinha vontade de ser mesmo. E aí, enfim, minha vida toda foi partir disso, né? Queria fazer teatro na faculdade. Infelizmente, Mato Grosso, naquele momento, não tinha nenhum curso superior de teatro. Então, olhei para os cursos que a gente tinha. Não, minha família não tinha a menor condições de me colocar em uma faculdade fora do estado, né? Eu não tinha essa condição financeira. Então, eu estava realmente... A UFMT seria minha única possibilidade. Daí, eu fiz o curso de comunicação, radialismo, porque tinha um namoro com cinema, tinha um namoro, né, com a produção audiovisual, enfim, foi onde eu entrei e comecei a estudar. E também na própria escola técnica eu me matriculo não, né? Começo a trabalhar na papelaria da escola. Então eu estudava de manhã, trabalhava tarde e noite. Ia para casa 10 horas da noite todos os dias, e já acordava de novo. Entrei na faculdade, continuei trabalhando, então minha vida toda foi trabalho e estudo, né? Nunca, enfim, não que eu esteja reclamando, né? Longe de mim. Mas eu acho que foi fundamental para minha formação ter essa experiência da dedicação. Se eu não tivesse dedicado, se eu realmente não tivesse, provavelmente seria mais um dos meus amigos, como foram, né? Que logo as meninas se engravidavam, os meninos também tinham que trabalhar para poder criar seus filhos, então saíam das escolas. Eu fui indo, né? Fui estudando. Entrei na universidade e, enfim, aí entrei no SESC. Aí o SESC, enfim, começo realmente a trabalhar com gestão cultural. Eu era artista. Uma coisa é ser artista, outra coisa é ser gestor cultural. Faz muita diferença. Quanto tempo demorou esse processo de artista? Conta um pouco desse trecho. De ator, de construção de peças, de viagem. Essa é uma história muito viajar pelo Brasil, pelo mundo. Sim, história muito importante para minha vida, né? O professor Gilberto, o Grupo Ânima foram fundamentais, né? Gilberto é uma pessoa de uma cabeça brilhante e, enfim, nos apresentou a um mundo de possibilidades, né? Não só no teatro, mas ele oferecia livros para literatura, fazia a gente ouvir música diferente, música clássica, e vamos no teatro, e oferecia, ia junto, e pagava, patrocinava para que a gente pudesse ter as melhores experiências, né? Então eu sou muito grato a esse cara, né? Realmente ele é uma pessoa que marca muito minha vida. E aí a gente cria esse grupo lá. No Ânima a gente foi crescendo. Vários festivais. Tinha um Fest Anima, né? Que era um festival todos os anos. A gente dormia na escola para montar cenário, para montar figurino, para montar... Enfim. Foi realmente uma época bastante marcante da minha vida. Tanto que a universidade nem foi tanto. Porque eu vivia a universidade dentro da escola técnica. Eu ia para a universidade de manhã, mas uma hora eu estava entrando no trabalho, tinha o teatro, eu tinha um grupo de teatro. Então a escola técnica realmente foi onde eu cresci. Bacana. Nem tanto a universidade, por incrível que pareça, mas realmente a escola técnica me marca muito, né? Hoje, IFMT, enfim. Hoje nem sei se ainda tem o grupo de teatro lá, sei que o professor Gilberto se aposentou, né? Mas não sei nem se o que eu sei é que o anfiteatro não existe mais. Não existe mais. Você deve ter se já apresentado muito noites lá. Eu também, porque eu estudei na escola técnica cenário, também. Então. Uma pena, né, que isso tenha acontecido com Mas foi um momento muito importante na minha vida, né? Minha formação cultural basicamente é ali.
E aí foi isso que me fez também terminar a faculdade. E aí eu queria continuar pesquisando cultura, teatro, etc. E no Sesc, lá no Sesc, eu já estava trabalhando no Sesc, na área de comunicação, mas eu tinha aquele olhar assim, não, eu vou chegar ali naquele outro lugar, que era a cadeira de gestor cultural, né? Então eu falei, vou me preparar para isso, porque em algum momento essa oportunidade vai chegar e eu quero estar preparado para ocupar. Então comecei a fazer mestrado, foi quando eu entrei no mestrado e comecei a pesquisar teatro no mestrado. Você sempre enxergava adiante, sim, então é você sempre sempre uma visão. Então eu queria fazer mestrado, então fui fazendo mestrado, fui me formando em cultura, fiz especialização e fui tentando realmente me entender como gestor cultural. Já me entendia como ator, como artista, mas eu queria me entender como gestor, que é bem diferente, né? Claro, Vocês que gerem uma companhia sabem exatamente os percalços, né? Com A gente tem o olhar sensível para a arte, para a produção artística, mas a gestão é uma outra pegada. E eu queria entender disso também. Então eu comecei a estudar sobre isso, né? E aí fui. E graças ao destino, a cadeira se abriu lá, a oportunidade eu era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa para ocupar, preparado para ocupar aquele lugar, né? Também trabalhado pelo Clodoaldo, né, que me antecedeu lá na coordenação. E aí, enfim, aí eu virei curador de um projeto que eu tenho muito orgulho, que é o Palco Giratório. Não sei se vocês conhecem. Sim, claro. E aí o Palco Giratório me apresenta o Brasil, coisa que eu não tinha vivido até o momento, né? Então, para mim, o universo era Cuiabá, Mato Grosso, um estado ou outro que eu conhecia, Rio de Janeiro, que eu tive a oportunidade. Mas com o Palco Giratório eu conheci o Brasil inteiro. As curadorias do palco aconteciam pelo Brasil. Comecei a ter contato com grupos de teatro nacionais, enfim. Então, realmente ali eu me formo. Minha universidade para gestor cultural foi o Sesc. Foi onde realmente eu consegui. Um espaço cultural ainda acontece, né? Sim, sim. O Palco Giratório é um projeto, né, de circulação de obras de artes cênicas pelo país. Hoje ainda é o maior projeto de circulação. Então ele tira espetáculos que estavam circunscritos em determinadas regiões e bota esse povo para circular. Então essa é a ideia básica, né, do Palco Giratório. Isso faz muita diferença. Para nós que somos artistas, sabemos que o que a gente mais quer são plateias, né? Claro. E você ter o reconhecimento. E eu acho que também o Palco Giratório tem uma função específica. Foi quando eu comecei também a militar, né? Porque, enfim, a gente é de cabeça de fora. Eu entrei no Palco Giratório e questionava muito, né? Por que só circulavam os grandes espetáculos, as grandes companhias, as grandes pessoas que já circulariam se não tivessem naturalmente, porque e aí a gente começou a questionar, por que Mato Grosso não está presente? Por que a região centro-oeste não está presente? Por que a Amazônia não está presente? Por que, né? E aí a gente foi colocando esses pontos dentro do palco e revertemos também a curadoria. Hoje a gente tem circulação de diversidade, né? Então você vai ver também os grandes espetáculos, porque é importante que eles também circulem, mas você vai ver a diversidade do país. Então a gente começou a contar uma nova história das artes cênicas no país. Não é as artes cênicas contadas por Rio e São Paulo. É as artes cênicas feitas no Brasil de verdade, né? Aquele Brasil que tem as suas diferenças, né? Claro. E, enfim, aí o Palco Giratório me abriu possibilidade, né? E essa questão da democratização, da diversidade foram 2 pontos que para mim eram fundamentais. E aí eu fui convidado junto com um grupo de pessoas do Sesc Nacional, a escrever a política cultural do Sesc. Olha que interessante. Sim, aí eu estava nesse grupo de pesquisa, né? Fui convidado para estar nele, então a gente construiu essa política. E é uma política que eu tenho muito orgulho, porque ela é muito simples, mas muito direta e muito prática, né? Com 2 pontos principais, né? Com 2 princípios que para mim, eu levo inclusive como para mim, né? Levo até como gestor do governo, que é democratizar o acesso e a diversidade como princípio, né? Então democratizar e diversidade. É como a gente faz a cultura, né? É como eu penso a cultura, inclusive. A gente acha a cultura, como fui lá no meu jovem que estudou na escola pública e teve a cultura como uma ampliação de horizontes. A gente precisa fazer 2 coisas. As pessoas precisam entender que existe um mundo de diversidade, de possibilidades artísticas e de segmentos e de linguagens e de entendimentos. Sim. E a gente precisa fazer com que esse mundo de entendimento encontre essas pessoas. Então, esse é o principal movimento, fazer com que a arte encontre aqueles que precisam ver aquilo, né? Que a arte encontre os artistas. Que a arte encontre a sociedade. Né? Que a arte reflita a sociedade e que a sociedade consiga ter acesso a essa produção. Então, esses 2 princípios, né? Diversidade como diversidade e democratização, para mim são 2 palavras-chave hoje. Assim, algumas pessoas sempre me perguntavam nessa questão de gestão de cultura no Estado, eu sempre falava 2 coisas. É quase a mesma coisa. O artista precisa de respeito e que os recursos cheguem até ele. É bem simples mesmo, a conta. Mais ou menos isso, né? Precisa de democracia, de oportunidade e investimento.
E que todo mundo seja respeitado nas suas escolhas, né? Sim, exatamente. E a grande sacada da gente oferecer o mundo diversidade é que a gente dá para as pessoas um poder que é muito único, que é o poder da escolha. Sim. Se você tem, você só tem a televisão ou uma determinada produção musical como possibilidade, é óbvio que o seu mundo vai se reservar aquilo, vai se limitar aquilo. Quando você abre um universo de possibilidades, você dá um poder para aquela pessoa. Aquela pessoa pode escolher. O poder da escolha cultural é o que realmente muda a vida das pessoas, né? Porque o problema sempre fala assim, o funk, o sertanejo, não sei o que. Gente, o problema nunca foi o funk, nunca foi o sertanejo, nunca foi a música da MPB, nunca foi a música clássica. O problema é as pessoas terem só uma coisa, só terem a sertanejo, só terem o funk, só terem a música, só terem... Esse é o problema está no só, não no quê, né? Então, se a gente pode oferecer para eles balé clássico e dança moderna, eles vão ter possibilidade de escolher. Pode ser que eles escolham o funk novamente, e tá tudo bem escolher. Mas eles sabem... Mas eles puderam ter essa escolha. Claro. Então, o que determina é o poder da escolha, né? E essa é a função do Estado, é oferecer para as pessoas o máximo de possibilidades possíveis, o máximo de ofertas possíveis, para que eles possam, não tô afim, tá, é uma escolha você também não querer ir ao teatro. Mas se você quiser, o teatro tá lá. Mas se você quiser, a dança tá lá. Mas se você quiser, o circo tá lá. Ou a literatura, o cinema, tá tudo disponibilizado. As opções estão expostas. Exatamente. Agora, se você não tem, aí você não tem o que fazer. De fato, a oferta limitadora que coloca a pessoa numa situação de opressão, de colonização, enfim. Que é o que a gente realmente luta contra. Né? Eu entendo. Eu sempre penso no processo da continuidade. Porque a escolha ela vem geralmente através de uma paixão. Uhum. Ouvi uma música, fiz uma dança, fui ao teatro, como no seu caso. E que história linda, Jean, que história linda, eu não conhecia. Agora, continuidade, essa é a minha preocupação. Você como gestor, o que você tem para falar para essa meninada que está aí, né? Então... E aí continuidade é uma das grandes desafios, né, da gestão pública para a cultura. Por quê? Porque a gente está pautado numa alternância de poder, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, que a gente quer que tenha alternância, porque é saudável para a democracia, né? A gente quer que os poderes vão se alternando, porque isso garante que a gente não tenha fascismo, não tenha, né? Mas ao mesmo tempo, ao contrário disso, é que os interesses também vão mudando. Só que nessas mudanças de interesse a gente tem que ter uma linha que continua. E aí a gente precisa entender que manifestações, que ações, que projetos, que iniciativas se perpetuam ao longo do tempo, independente dos movimentos de alternância. Então entender essa linha que é independente de qualquer coisa, continua com todas as lutas e resistências e dificuldades possíveis, mas ela se mantém. Essas linhas, né, que se mantêm precisam ser incentivadas. A gente precisa entender que edital é muito importante. Eu gosto muito do edital como instrumento de democratização. Só que ele não pode ser a única coisa que um gestor cultural tem na mão, porque isso também coloca a gente numa situação de não poder escolher, não poder ter um olhar sobre a coisa. Então o edital ele garante um acesso, e é importante que a gente invista nos editais, mas o gestor público precisa ter também uma iniciativa própria, aquilo que ele entende como importante, né? Isso acontece em todas as áreas, todas as políticas culturais, certo. Todas as políticas. Na educação, você não abre um edital para saber onde vai ter uma nova escola. Na segurança pública, você não abre um edital para decidir aonde que vai ter um novo presídio, uma nova delegacia. Você tem um olhar do gestor que identifica e analisa e olha para a cidade e identifica quais pontos e que lugares estão escuros, quais lugares estão claros, que lugar que eu vou clarear um pouco mais, que lugar que eu vou incentivar mais, que lugar que eu vou diminuir um pouco a mão. Então a gente tem a política de editais como fundamental hoje, né? Mas a gente criou o que a gente chama de eventos tradicionais e que precisam de um apoio do governo continuado. E aí a gente elencou alguns que a gente identificou, isso muda de ano para ano, mas a gente sabe que a gente tem um festival de dança, uma mostra importante de dança no estado, que acontece há tanto tempo, com ou sem recurso público, né? Porque às vezes não tem, e eles continuam fazendo. A gente tem um festival de teatro que acontece a mesma coisa, que tem mais de 10 edições, que é realizado com ou sem recurso público. Isso nas manifestações tradicionais da cultura popular é a mesma coisa. Você tem um festival de Siriri, você tem os festivais, você tem outras coisas. Cinema, você tem os festivais de cinema, enfim.
ao mesmo tempo que eu tenho um edital para incentivar que novas iniciativas aconteçam, porque a gente também não quer que só essas linhas fiquem, né? A gente Claro, quer que quanto mais linha, melhor, né? Claro. Quanto mais pessoas estiverem Claro. fazendo, Pessoas melhor. novas têm Tem que oportunidade. agregar. Então a gente tem um edital para ter essa, mas a gente tem ali as linhas que permanecem. Então a gente adotou isso, né? Adotou isso como uma assinatura da nossa gestão, né? Então a gente colocou ao longo dos anos no nosso orçamentos reservados para determinadas iniciativas, né? Que chegaram numa conquista que não é uma conquista de mérito que nasceu de um dia para o outro. Não é porque são amigos de determinadas pessoas, não são Claro, porque claro. são pessoas. Não. Realmente, ao longo dos anos, é isso que eu falei, independente da alternância de poder, essa linha se manteve e esses trabalhadores continuaram trabalhando com ou sem recurso público. Isso pode... A gente tem outras iniciativas que no meio desse caminho são tão importantes quanto, mas não conseguiram permanecer. E a Claro. gente tenta resgatá-las, né? Com os editais, com os outros incentivos. Claro. Mas você tem ali uma linha que permanece. E a gente faz isso com muito cuidado. Não é aleatório, não é feito de maneira, né, inconsciente. Realmente a gente disse que determinadas ações têm, né, condições de se manter ao longo do tempo. A grande medo é até quando a gente vai estar lá, né? Então a gente tem essa alternância de poder, mas eu acho que a gente também conquistou, a gente deixou uma assinatura, um legado, que é a forma como a gente tratou a gestão para a política cultural, que é uma forma diferente, né? Realmente com pesquisa, com dados, com números, né? A gente tem hoje o Observatório da Cultura, hoje na CECEL, monitorando cada real investido, tentando entender como é que esses recursos estão chegando na ponta. A gente tem os editais que realmente são caóticos, né? E eles precisam ser porque porque são disputas de narrativa. Para quem vai construir o Porque são programa, né? disputas de narrativa, Claro. são disputas de espaço. Vai ser caótico porque a gente tem um limitador que é o recurso. O ideal seria a gente não precisar fazer um edital de seleção. Só que a gente tem recursos que não dá para de conta de tudo, né? Então a gente precisa escolher. E as nossas escolhas não são mais sobre os melhores do ano, não são mais aqueles que são amigos dos conselheiros, não é mais sobre isso, é sobre outros pontos, né? Nos interessa mais iniciativas que estão passando maior dificuldade, nos interessa mais iniciativas que estão em cidades e territórios que estão desassistidos pelo poder público, nos interessa mais, né, projetos que se não tivessem recurso público provavelmente não existiriam. Então a gente criou critérios diferentes para poder chegar nessas pessoas, porque o edital precisa fazer isso, né? E aí ao longo na tangência a gente vai tentando cobrir a continuidade, que são esses outros projetos. A ideia é que a gente lance ano que vem um edital também de festivais maiores, né? Para que a gente não fique também no sufoco, né, de uma aprovação em outros setores, né, de uma inexigibilidade, enfim, que é delicado, de fato, a gente entende isso. Mas eu acho que a gente vai ter que ter sempre os dois, né? Porque, de fato, às vezes a gente precisa, de fato, ter a mão do Estado determinando alguns pontos de maneira, claro, muito transparente, democrática e no diálogo. Mas se não tiver intervenção do Estado, como a gente tem na saúde, porque todas as vezes que eu falei, né? Todos os poderes públicos têm. Todas as políticas, né? Todas as políticas têm intervenção, né? Tem essa... Mas Então- eu acho sinceramente que a CECEL, nessa gestão, está fazendo um trabalho fantástico, que vocês estão apoiando. Nunca tantos artistas tiveram espaço para se locomover Nunca. fora do estado, fora do país. Não só de cultura popular, Não, mas todos. de todas as áreas, de teatro, de audiovisual, de dança. Eu tenho visto muitos bailarinas se apresentarem fora. Então isso tem sido muito bacana. Eu acho que isso está muito forte, né? Está fortalecendo cada vez mais. Isso reforça cada vez mais essa política, né, João? Não, e de entender que a nossa secretaria é uma secretaria aberta, né? Ao mesmo tempo que é um desafio para nós também, vou confessar isso, né? De ser acessível, né? O que nos torna bastante demandados, né? Mas é o desafio do espaço. Eu sempre falo assim, gente, eu decidi estar nesse lugar e eu decidi fazer dessa forma. E isso tem uma condição que preciso atender todo mundo. Então, eu só tô restringindo os horários, né? Tô fazendo esse exercício comigo mesmo para me proteger. Mas, ao longo do dia eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Uma pessoa, às vezes eu demoro 1 dia, 2 dias, porque eu não consegui dar conta daquela demanda. Mas eu sempre deixo todo mundo respondido. Nunca rejeitei nenhuma agenda, então todo mundo que tenta agendar, a gente aceita todas as agendas. Então todo mundo tem acesso à Secretaria de Cultura, sabe quem são os secretários, sabe onde eles vivem, o que eles comem, o que eles sofrem, o que eles passam. Porque eu acho que é um pouco disso, né? A gente faz uma gestão que é uma gestão humana, que erra também. Não vou dizer que nós somos os melhores do mundo, nem tem essa pretensão de ser, porque eu acredito muito Seria prepotência, né? prepotência Querer isso, demais.
Mas eu acho que a gente fez alguns acertos importantes e a gente se orgulha deles, né? Eu acho que um é democratizar. Realmente hoje a gente tem as pessoas têm muita facilidade de acessar a gente. Só precisa ser um pouco organizado também, né? Porque é um recurso público, então precisa, né, de fato, de documentação, desses cuidados burocracia. que são importantes para proteger o recurso que é público. Não é meu recurso, não é das pessoas, ele é um recurso público. Então, a gente precisa prestar conta desse recurso. Então, há ainda um nível de burocracia. Mas todo mundo que precisa da ajuda para resolver a burocracia, a gente está lá para ajudar. A gente diz, o caminho é esse, os documentos são esses, o lugar para você tirar o documento é esse aqui, isso aqui. Se tem alguma dúvida, a gente está lá para responder. Então, esse esforço de tentar vencer a burocracia é o que realmente faz a diferença, né? A gente não vai diminuir a burocracia, a gente vai, porque isso é quase impossível acontecer, porque ela está ali para proteger o recurso. Mas a gente pode dar o modo de fazer, né? Então, a cada novo edital a gente lança live, explica, vai ponto a ponto, coloca esses canais para atendimento. Então, isso é um exercício que a gente fez. Então, o resultado foi que a gente democratizou realmente. Hoje, o estado inteiro tem acesso à secretaria, aos recursos públicos. A gente saiu de um nível de atendimento de 20 municípios, né, que eram atendidos com recurso do estado. E esses 20, claro, que são os maiores e aqueles que estão mais aqui no entorno de Cuiabá. No primeiro resultado a gente chegou a 100, no outro resultado a 120, no outro, e a gente foi aumentando. Até hoje a gente tem projeto nosso acontecendo no estado inteiro. A gente saiu de um nível de novas inscrições, né? A gente fez um levantamento. Quando a gente começou esse esforço de tentar mudar a lógica do acesso, a gente saía... porque tinha aquela máxima, né? Que vocês já ouviram, né? São sempre as mesmas pessoas que ganham nos nossos editais. Eu falei, gente, que saco. Vamos ver se isso é verdade? E a gente, de fato, tinha ali um número bastante considerável, acho que era 60% de recorrências. Mas depois que a gente fez esse esforço de democratizar, criar critérios, mudar um pouco a lógica da premiação, a gente bateu 89 de novos proponentes. Pessoas que nunca tinham tido acesso. Então, 89% do nosso primeiro editais. Hoje já está normalizando novamente, porque a tendência é essa, né? Porque a tendência é essa, né? É óbvio. Quem trabalha. E aí a gente sempre tem novos proponentes entrando na parada, né? Mas eu acho que esse primeiro movimento de chegar e dizer assim, estamos aqui, somos uma secretaria e você tem acesso a esse recurso, foi importante. Acho que agora normaliza porque essas pessoas continuam tendo acesso e a gente quer que elas continuem. Então, esses novos... Eles não são mais novos agora, eles já são recorrentes. Então, a ideia é que realmente isso normalize, né? Que a gente sempre tenha. Mas a gente... Vão aparecendo novas pessoas. E a gente sempre tem um esforço de fazer linhas de financiamento para novos, né? Uma pontuação para aquele que nunca teve acesso. Então, a gente vai criando esses mecanismos que eu sempre falo, e parece até bíblico isso, né? Mas não é não. Que edital não é Melhores do Ano, né? Melhores do Ano quem faz é a Globo. O Estado precisa fazer outra coisa. Pensar pertinência, relevância, onde está sombreado que a gente precisa iluminar, aonde está, né? Onde a gente não chegou que a gente precisa chegar. Essas são as perguntas que o edital precisa responder, né? E aí, óbvio, né? Tem os outros processos de continuidade, que é uma outra lógica. Tem a lógica também do desenvolvimento, da economia criativa, que é um outro pensamento. Que aí a gente está falando de negócio, está falando de desenvolvimento, e realmente a gente tem que fazer um recorte para aqueles que estão mais preparados para enfrentar, né, o mercado, né, que é um mercado bastante cruel, mas o edital tem uma linha de fomento. Então, quando a gente parte da ideia de fomentar, a gente tem que dizer aonde a gente não chegou, né, aonde a gente ainda não chegou que a gente precisa chegar. Então, a gente vai fazendo esse esforço, né. Então, hoje a gente não tinha acesso a pessoas indígenas nos editais, né, era muito baixa a participação da população indígena nos editais. E as leis nacionais começaram também a entender isso, né? A própria Lei Aldir Blanc, né? Lei Paulo Gustavo, trouxeram essas cotas como obrigatórias, né? 10% da população indígena, 20% da população negra. Só que antes da Lei Aldir Blanc a gente já começou a fazer, a gente fez lá antes, né? A gente fez com o nosso edital Cultura em Casa. No meio da pandemia a gente estava criando critérios já para tentar chegar nessas pessoas. Olha que bacana. E aí, enfim, naquele momento a gente enfrentou um monte de batalhas, né? A gente foi no Ministério Público, que eles foram questionar por que o nosso processo tinha critérios sociais, porque estava... enfraquecendo a concorrência, etc. Eu falei, gente, aí eu mostrava, né, para o Ministério, vamos ver aqui a concorrência? Olha só, a gente tem um edital com 200 inscritos. Desses 200 inscritos, 70% são homens. Desses homens, tantos são homens brancos. Desses tantos homens, são pessoas que já tiveram tantas vezes acesso. Então, quando a gente cria critérios, a gente está fazendo exatamente tentando equilibrar a concorrência, porque a gente sabe que a escada tem mais degraus para algumas pessoas.
Então o que a gente está tentando fazer é colocar alguns acessos a mais. Isso não vai impedir que aquela pessoa que sempre teve acesso continue tendo, porque a gente vai garantir que ela tenha, mas a gente vai dar uma condição para que novas pessoas entrem no páreo. Essa a nossa função do Estado. Daí, enfim, aí a gente conseguiu resolver no Ministério Público. A gente foi chamado até no Ministério Público para explicar por que a gente, se aqueles que sempre ganhavam, por que não estavam mais ganhando. Engraçado isso, né? É o contrário, né? Em vez de ser chamado para... Eu penso que nós somos testemunhas vivas disso, porque vale registrar já que a cada governo, independente do nosso trabalho, do nosso histórico, a gente tinha que chegar, principalmente eu que fazia a parte briguenta da questão, tinha que chegar e eu me sentia assim, com o currículo na mão, sabe? Provar quem a gente era, toda vez, né? Ficar em cima, falar de onde a gente veio, parecia até um podcast. E era uma luta muito grande para cima dos conselheiros e ir para os fóruns, e enfim, para você aprovar um projeto era uma história. Hoje, se você me perguntar o nome dos conselheiros, eu não sei quem são. E outra coisa, eu escuto falar muito pouco sobre controvérsias do atual governo, da atual secretaria, claro que eu estou falando de cultura, né? E a gente não está falando isso aqui porque você está aí, não. É porque as pessoas que têm vindo aqui têm comprovado isso. Nós estamos vivendo um momento cultural importantíssimo, não só cultural, como social também. Então, a gente é testemunha disso, né, amor? Que foi uma luta, uma jornada. Hoje é tão diferente, sabe? A gente se sente reconhecidos. E quando eu falo a gente, não é só a nossa companhia, somos nós, nossos colegas, nossos parceiros, que vêm aqui e às vezes nem sabem da nossa proximidade e falam, puxa, Maria Cília, eu fui aprovada, ou eu participei, ou eu tive esse incentivo, ou... Muito bacana, e é claro, né? Que a gente tem muitas questões para resolver, bacana, né? Eu acho que a grande vantagem de a gente continuar tanto tempo, né? Tô há 4 anos na secretaria, é que a gente sabe exatamente aquilo que a gente melhorou bastante, mas a gente sabe também o que a gente precisa melhorar, né? Claro. Acho que a gente ainda tem um sistema um pouco caótico de inscrições, de pareceres, etc. Isso é o que geralmente tumultua um pouco os editais. E com razão, né? Nunca vou tirar a razão da população em questionar o poder público. Eu acho que se tem uma coisa que a democracia me ensinou é que a gente pode falar, mas a gente também tem que ouvir, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Deve se questionar. E eu gosto muito de dizer que o governo Mauro foi fundamental nisso. Então, e é engraçado, né? Que com a minha fala aqui, vocês devem ter percebido. Eu tenho esse viés mais de esquerda, não sei o quê, foi do movimento estudantil, fui briguento. Mas eu só consigo fazer uma política de democratização se a gente tiver recurso. Claro. Porque não adianta a gente também ficar batendo na tecla, dizendo assim, vamos fazer de verdade, se a gente não tiver recurso. Então, o governo Mauro fez uma coisa fundamental para nós, que é resolver a casa. Se hoje a gente pode se dar o luxo de criar um edital com vários mecanismos, com várias diversidades, trazer a população que estava invisibilizada para dentro, é porque a gente teve uma ampliação de recursos significativa. E a gente só foi possível porque teve uma gestão. E uma gestão que também, né, quer de direito. Visão. Então, eu sempre penso que, para mim, política, já entrando no outro campo, né? Eu quero até fazer uma pergunta política. Eu não vejo mal nenhum a gente ser de direita, de esquerda, ou de centro. Desde que a gente se respeite, tá tudo ótimo. E tem um autor que eu gosto muito de política, de pensamento político, que ele fala de política, que política precisa, a gestão pública precisa ser ecológica, precisa ser uma ecologia. E por que funciona a floresta? Porque nem todas as árvores são iguais. Claro, né? Claro. Então você tem árvores grandes, árvores médias, você tem árvores que rasteiram, você tem os animais que sobem a árvore e coletam os frutos, que derrubam o fruto, que o animal de baixo consegue comer. Claro. Então, esse sistema ecológico, e ele fala exatamente disso, né? Que funciona. Então, uma gestão pública eficiente, ela precisa ter pessoas pensando diferente. Claro. Porque isso equilibra o processo, né? Então, quando você tem sociedade. Qualquer lugar, isso aí parece tão bobo, né? Mas às vezes a gente esquece que o mais importante é o equilíbrio, né? É realmente a gente ter pessoas que são mais tensionadas a pensar o social e pessoas que são mais vocacionadas a pensar a economia, porque juntas elas vão conseguir pensar ampliação de recurso e democratização do recurso. Porque também não adianta só democratizar sem recurso, mas também só o recurso também na mão de poucos também não dá certo. Então, como é que a gente pode fazer as duas coisas, né? Então eu sou muito feliz de poder viver isso no governo Mauro Mendes. Eu sou
aprendi muito na gestão pública a partir do governo Mauro, então agradeço muito a oportunidade, né, que me deram. O próprio Beto, né, quando foi secretário, foi quem me colocou como secretário adjunto, então eu tenho uma gratidão eterna por ele. Enfim, é uma pessoa que eu tenho uma amizade para além da política, né? Claro. E eu acho que é isso... E sempre me trataram com muito respeito, né? Mesmo esse militante maluquinho, né, do movimento estudantil. Deixa eu fazer uma Esse perguntinha. esse cara tem um trem pra dizer, né? Como que foi essa sua passagem pela candidatura a vereador? Como que foi isso? Que isso foi experiência uma que te loucura. trouxe isso? Conta Não, um pouco assim, dessa história pra gente. esse tino pra ser candidato era um trem que eu sempre tive também, né? Porque eu acho que a gente precisa ocupar alguns lugares. E tem determinadas cadeiras que nunca estarão vazias, né? Uma cadeira de vereador, a cadeira de deputado, nunca estará vazia. Você nunca vai ver falta. Gente, precisa-se de vereador em Cuiabá. Você não vai ver isso acontecer. Não vai ter nenhuma placa disso falando. E se a gente não estiver lá, alguém vai estar. E eu não sei se a pessoa que está lá, ela vai vai olhar para alguns pontos que pra gente são importantes. Então, militar no movimento, já era de partido, né? Sempre militei em partido. Fui do movimento estudantil, enfim, eu trago isso na minha bagagem. Quase fui expulso da escola técnica, mas isso é um episódio muito engraçado. Também é parecida com Conta a essa minha. história, conta essa história pra Na gente. formatura, né? Fizeram a loucura de me colocar como orador da turma. Falei, não, isso não vai dar certo, né? Aí lá, Muito parecida com a minha história. aí subi no palanque para fazer o juramento. Claro, fui um belo ator, fiz um discurso lindo, questionando a escola, Falando mal. questionando a direção, questionando o governo, questionando todo mundo. E aí o microfone cortava, a galera ovacionava, aí ligava de novo. Sério? Enfim, foi um transtorno. Minha mãe, coitada, minha mãe, meus avós, tudo ali não entendendo nada, né? Porque eu não avisei ninguém que eu ia fazer essa maluquice, né? Mas, enfim, era importante porque a gente estava sofrendo. Eu acho que determinadas lutas precisam ser feitas, né? Então eu sempre tive esse lugar também de militar, de estar no movimento, de debater ideias políticas. Sempre participei dos fóruns, sempre participei dos conselhos, fui conselheiro municipal, fui conselheiro estadual. Então isso sempre foi uma coisa que eu tinha muito comigo, né? E aí ser vereador eu acho que era uma coisa meio natural. Em algum momento eu ia me candidatar. Não fiz antes porque eu não senti ainda que era o momento. Mas naquele momento eu achei que era importante, tinha o apoio do Beto, tinha o apoio do governo, né? O do Fábio Garcia, que é hoje secretário-chefe da Casa Civil, uma pessoa que me incentivou muito a sair, me apoiou, me ajudou, enfim. Até hoje me ajuda bastante. Então eu fui, né? Com os meus pensamentos evolucionários atrás. Hoje um pouco menos, né? Só faltou a boina ou tinha boina também? Não, acho que a gente vai amadurecendo também, a gente vai entendendo que que é isso, né? A grande sacada pra mim é sempre pegar aquilo que cada um tem de especial, né? O que a direita tem de especial, o que a esquerda tem de especial. Eu acho que hoje eu já me coloco mais num lugar de centro mesmo, né? Centro-esquerda talvez, porque ainda tenho... mas eu entendi que estar ocupando alguns lugares era importante, né? Porque uma coisa que eu vejo muito hoje para a gestão cultural, o que nos desafia muito na gestão cultural é a nossa legislação. A gente tem uma legislação que não entende da cultura. Ela não consegue olhar para um produtor cultural e entender que, às vezes, eu preciso colocar na mão de um mestre da cultura popular um recurso que ele sabe como fazer. Só que ele não sabe como fazer uma nota fiscal, ele não vai saber como fazer não sei o que, ele vai se bananar e vai criar problema. Então, nossa legislação é muito dura para essas questões e acaba excluindo determinadas produções. Então, o meu desejo ainda é pensar uma legislação que dê conta dos desafios da política cultural. Então, eu falei, então eu vou para o legislativo, né? Então, vamos ser candidato. Bacana. E foi uma experiência muito importante para mim. Enfim, agradeço novamente, né, o apoio do Beto, do Mauro Mendes, do Fábio. Enfim, foram pessoas que me ajudaram, né? E todos, né, incentivando. E foi importante. Eu conheci lugares que eu não conhecia, conversei com pessoas que eu não tinha conversado. Testei algumas ideias que eu tinha, se elas funcionavam, né, se repercutia. Então, acho que isso foi importante. Fiz uma campanha que eu acreditava, né, que tinha minha cara. Então, levava para o debate todos os temas que para mim são caros. Isso nunca foi um problema para o governo, nunca foi um problema para as pessoas que me financiavam. Então, eu me senti muito, muito contemplado, né? Então, para mim foi muito importante. Se eu ganhasse ia ser lindo, né? Eu sabia que seria um ótimo espaço, mas para mim era importante estar passando por essa experiência, né? De saber como é que as ideias repercutiam. E a gente sabe que alguns espaços na gestão pública elas são disputados a partir da sua relevância política. Então eu precisava também pensar nisso, né? Pensar em como é que eu poderia ampliar minha relevância política. E como é que você me amplia isso? Sendo candidato, tendo voto, né? Claro. Daí você vai ter mais espaço, você vai ter mais voz, você vai ter mais argumentação. Então tudo isso era um plano estratégico de dominação do mundo. Mentira, né?
Mas eu sempre fui um cara... Construído lá quando você era Eu acho que criança. mas eu acho que sempre foi essa questão de tentar enxergar um pouquinho além, né? Tipo, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar naquele lugar, eu quero ter determinada coisa. Pra quê? O que eu preciso fazer pra estar lá? É estudar, é ser candidato, é conversar com quem que eu preciso falar, com quem que eu preciso dialogar. E aí a gente vai galgando, né? E fomos tentando chegar onde cheguei, né? Que, enfim, eu acho que hoje eu tô num momento muito importante da minha vida, né? De ser secretário, né? De ter esse espaço, de tentar aplicar na prática as ideias, porque é isso, né? A ideia, no papel cabe tudo, né? Mas na hora de colocar Aceita qualquer em prática, você vê Inclusive, os a gente tá desafios, mais né? maduro, né, já? Mais Com maduro. relação às ideias, o que Exatamente, pensa, o que eu acho que a acredita, gente né? hoje consigo entender um pouquinho mais o papel social de cada pensamento político. Eu acho que entender que precisamos se respeitar uns aos outros, né? Entender que todo mundo tem tem uma crença, tem uma fé, tem uma visão de mundo, e todas essas visões são importantes e são, né, e precisam ser respeitadas e precisam ser, né, reverenciadas. Porque se a gente chegou onde chegou, se o país hoje existe onde está, se a gente hoje se orgulha do país que a gente construiu, foi porque ao longo desses todos os anos a gente já testou muitas ideias, né? Viu o que deu certo, o que deu errado, refizemos alguns percursos, refizemos alguns trajetos, e eu acho que e nesse meio de campo muita gente se deixou a gente, muita gente sofreu, muita gente deixou seu sangue, muita gente suou, Claro. e a gente precisa respeitar todas essas histórias. Então, e essas histórias tem nos dois campos. Tá no campo da esquerda, tá no campo da direita. Os dois têm lutas importantes, foram travadas, suores caídos no chão, sangue sendo derramado. Então, todas as histórias são válidas. E eu acho que a grande sacada é a gente construir essa ecologia que pensa os caminhos, e esse caminho pode ser construído, né, com várias mãos. Não precisa ser uma mão única, né? As pessoas sempre falam, quando fala de Jean, fala de diversidade, né? Algo que eu particularmente não compreendo muito bem esse movimento, e gostaria que você ilustrasse um pouco aonde mais dói, né? Como essa caminhada, enfim. Diversidade é um tema para mim muito caro mesmo, né? Realmente eu gosto muito do princípio da ideia da diversidade, porque o que acontece, né? Falei um pouco disso, né? Quando a gente falou de ideias diferentes, né? De pensamentos, a gente tem existências diferentes, pessoas que vieram com bagagens diferentes, né? Cada um carrega a sua mochila, e essa mochila é recheada de várias histórias, né? E todo mundo é cidadão, e todo mundo merece ser respeitado, e todo mundo merece ter espaço. Uma política pública, para mim, de verdade, é quando ela é pública. Ela só é política pública se ela for pública. Se ela é pública, tem que caber todo mundo. Talvez algumas pessoas não vão conseguir entrar por outras questões, mas a gente vai fazer de tudo para que elas entrem. Mas a ideia é que nesse espaço caibam o universo, né? Que um edital caiba ao universo, que o recurso caiba ao universo. E por que isso é importante? Primeiro, porque existem pessoas que pensam diferentes, que movem diferente, que se vestem diferentes, que pensam diferentes, que agem diferente, que amam diferente. E que todas elas compõem o que a gente chama de sociedade. Então, o Estado precisa olhar para essa sociedade sem criar diferenças, né? Tá? Porque as diferenças naturalmente já vão acontecer, né? Nós fazemos o tempo todo disputas de narrativa. Estamos aqui disputando quem vai pro poder, quem se elege, quem tem a melhor roupa, quem veste melhor, quem veste pior. Ao tempo inteiro a sociedade está disputando narrativas. Só que algumas narrativas elas têm menos força, por uma questão financeira, por uma questão histórica, enfim. Então o poder público precisa equalizar essa balança. Então a gente cria mecanismo para que, se todo mundo concorda, né? Eu acho que todo mundo concorda que a sociedade precisa estar representada. Para que a cidade esteja representada, a gente precisa equalizar essa disputa. Então, quem vai sofrer, quem tem mais degraus para serem ultrapassados, vai largar um pouquinho antes, né? Porque ele vai conseguir correr um pouquinho, vai ter alguma vantagem que o outro que consegue correr mais vai alcançar. No final das contas, todo mundo vai chegar junto. Essa é a grande ideia. Não é pesar para um lado nem pesar para o outro. A gente precisa chegar todo mundo junto. Claro que isso é utópico, né? A gente sabe que a sociedade não funciona assim. Mas a gente precisa pensar a partir disso, porque senão a gente cria mais desigualdade e não tenta lutar contra as desigualdades. Então, se a gente tem um princípio da diversidade, ela pressupõe um combate às desigualdades, né? Então, para que todo mundo chegue junto, algumas pessoas precisam largar antes, algumas pessoas vão ter que ter um calçado financiado pelo Estado, para que a corrida dela seja um pouquinho mais confortável. Então, aí a gente chega todo mundo junto. E por que isso? Porque nossos filhos precisam conhecer essa sociedade diversa. Quando a gente andar na rua com o nosso filho, né, a tiracolo, ele precisa olhar para a sociedade e reconhecer: mãe, aquilo lá é uma pessoa, aquilo é uma pessoa, aquilo é uma pessoa. Olha, existe essa forma de existir, mãe. Olha, existe esse outro jeito. Olha, mãe, isso aqui. Olha, pai, isso aqui. E o pai precisa estar confortável com isso. Então isso precisa ser natural, né?
Então, eu digo que a política cultural tem esse papel. A arte provoca, desestabiliza, e ela precisa fazer isso, né? Mas ela também garante visibilidade para algumas existências que talvez sem a arte elas não existiriam. E aí quando você sai na rua, aquela cara que parecia estranho ontem, hoje já vai ser natural. E a gente vai transformando a sociedade, né? Transformando o mundo a partir da diversidade, né? Então, quanto mais pessoas diferentes estão na rua, mais aquilo é natural e menos conflito a gente tem. Então, a gente luta contra a guerra a partir do combate da desigualdade. Né? Então, essa é o princípio, né, motor? Chega a ser um poema. É bonito, né? É bonito, mas assim, é utópico, mas se isso é um princípio... Mas é uma tentativa. É um princípio, porque a gente precisa partir de algum lugar. Beleza, a gente precisa fazer uma política pública. Como é que a gente faz? A gente escolhe alguns princípios. E hoje os dois princípios que para mim são fundamentais é democratizar a diversidade. Né? Não tem outro jeito. Jean, quais foram os seus mestres, referências, pessoas que você se espelhou para ser essa pessoa tão inteira que você é? Cara, completa, né? Eu acho que minha professora Ludmilla. Olha, eu já tô curiosa. Um beijo, professora Salto. Vamos trazer ela Vou mandar aqui. esse podcast para ela poder. Por favor. E eu acho que foram meus pais também, né? O meu pai, ele era dono de bar em Porto e eu sempre via meu pai respeitando todo mundo. Isso para mim era muito, muito claro, assim, né? Se entrasse um cara que conseguia comprar uma cerveja melhor, ele tratava de um jeito. Se a pessoa entrasse e pedisse um copo d'água, ele tratava exatamente do mesmo jeito, né? Com respeito, com dignidade. Então, minha mãe era a mesma coisa, né? Hoje minha mãe também, enfim, são dois exemplos que para mim são muito claros. O meu pai já se foi, né? Mas a minha mãe continua. E essa história de viver no Porto, cheio de problemas sociais, né? Com drogadistas, com pessoas, com prostitutas, com pessoas trabalhadoras do sexo. Aquele mundo ali, para mim, era um mundo comum. Então eu entrava naqueles bueiros, entrava naquilo lá, era comum para mim. Então para mim não fazia muita diferença. Depois do tempo que eu fui entender por quê. Porque eu convivia. Então a convivência, né? A convivência dos diferentes é que torna... Claro. Então eu acho que... torna você uma pessoa aberta, humana. Exatamente. Sabe. Porque assim... De uma certa forma, sabe. Hoje a gente até não escandaliza tanto, né? Tava em São Paulo esse final de semana, né? Fiquei fazendo esse exercício cultural, né? Muito de homens com mãos dadas, mulheres com mãos dadas. Isso hoje é natural, né? Mas, sei lá, 20, 30 anos atrás, a gente ficaria horrorizado, chamaria a polícia. Mas aí a resistência... não era isso, a gente... É verdade. Hoje não, as pessoas continuam caminhando, a vida continua, os filhos não viraram nem A nem B porque viram alguém com mão dada, eu acho que isso é uma balela. Então, mas o que mudou? Mudou a convivência. Se a gente coloca na rua pessoas com deficiência, né? Se a gente coloca na escola a convivência da diferença, se a gente faz com que as pessoas logo cedo, né, na experiência da formação, tenham acesso à diferença, né? Por isso eu acho tão importante na educação você ter ali, né, pessoas com autismo, pessoas, né, com deficiência, porque aquilo vai naturalizar para a criança. A criança nasce branca, né, para a sociedade. Branca no sentido positivo, estou dizendo, né? Príncipes e assim, princesas. sem escritas, né? Não tem nada escrito uma folha em branco. A gente que constrói a cultura dela. Se ela logo cedo tem contato com a diversidade, com a diferença, a gente vai tornar cidadãos melhores. E, enfim, eu acho que... Posso falar vários autores, mas eu acho que eu vou fazer essa referência aos meus pais, que eu acho que isso diz muito sobre a pessoa que eu tornei. Sempre vem de casa, não tem jeito, né? O momento mais difícil da sua trajetória, Jean? Algo assim que você, naquele momento assim, cara, acho que eu não vou conseguir, vou desistir agora. Caramba. Eu acho que foi na pandemia. Realmente pra mim foi bastante difícil de ver tantos nossos sofrendo, né, naquele momento, né. A cultura foi impactada de uma maneira muito grande, né. E eu achei que eu não ia dar conta, assim, de... Você entrou enquanto secretário, né? Enquanto secretário, Claro. de dar conta de tantas dificuldades e aquilo todo, aquele sofrimento todo, né? Claro. De tantas pessoas passando dificuldade, etc. Não vou fazer nenhum ódio à minha resistência, mas eu nunca trabalhei de home office durante a pandemia inteira. A gente trabalhou todos os dias na secretaria. Fizemos errado, tá? Só vamos concordar um pouquinho. Não vou falar muito alto, porque senão daqui a pouco eu vou ser cancelado. Mas era importante a gente estar ali, porque se a gente não estivesse ali, a gente não ia conseguir fazer com que o recurso chegasse. Então aquilo pra minha cabeça, eu coloquei, não, eu preciso fazer isso. Então, lógico que a gente se cuidava, né? Todo mundo vacinado, né? Cuidando ali. Quando a vacina saiu, a gente estava vacinado. Mas aí um cuidava do outro, né? Então a gente se protegia. Mas se a gente não tivesse ali, o recurso não chegaria, e aquilo era muito importante para mim, eu sofrendo, eu vendo as pessoas sofrendo, então
pegava a cesta básica, levava para as pessoas, colocava no meu carro, levava. Então aquilo realmente foi um desafio que, enfim, marcou muito a minha vida, assim, de ver tanta gente sofrendo e eu entendendo que eu poderia ser um pedacinho de apaziguador desse sofrimento, né? Óbvio que não somos nem um salvador da pátria, mas fez todas as sua vezes que eu parte. pegava uma cesta básica, entregava Claro. para uma família, aquilo mexia muito comigo, assim, então, um pouco de entender nosso papel, né? Nosso papel nessa sociedade. Que a gente não pode sair daqui sem ter feito alguma coisa, né? E deixar um legado. Deixar um né? legado, né? Então, O tempo está correndo tão rápido, Sério? amor. Tá, olha o eu falo demais também. Não, eu tô Mas é bom, achando é bom. incrível É bom sua falar, história. Incrível, uma vivência muito grande. Diga. O que você ainda pensa que pode acontecer a nível de cultura no Mato Grosso? Para onde a gente pode avançar? Principalmente agora que ano que vem talvez possa ter uma mudança, né, de governo. Sim, eu acho que a gente tem que lutar para que as conquistas que a gente chegou se mantenham. Eu acho que isso Claro. vai ser um desafio para nós. Se eu estiver no governo, a gente vai lutar por isso, mas se eu estiver fora também vou continuar lutando. Então, esse movimento pela cultura é uma coisa que eu carrego para a vida, né? Independente de onde estiver. Mas eu acho que um grande desafio nosso é realmente a gente mudar a forma como as pessoas lidam com a cultura. A gente tem dois grandes movimentos. Primeiro, entender que a cultura é fonte de renda. E aí aqui a gente tem um outro trabalho de fortalecimento dos negócios criativos, que é uma outra pegada, né? A gente precisa fazer com que as pessoas entendam de caixa, de movimentação, de não sei o que, de compra, enfim, é outro universo. Mas a gente também precisa manter o caminho que a gente está trilhando para a democratização. A gente ainda não cumpriu o nosso papel totalmente. Tem muita gente fora ainda do processo. Então a gente tem dois grandes movimentos importantes. Ampliar recursos cada vez mais. A gente precisa batalhar por um financiamento fixo, como tem a educação, como tem a saúde, como tem, né, outras áreas. Hoje a cultura ela ainda fica muito na mão do gestor, né? Então, ainda bem que temos o Mauro e ele entende, é sensível para a cultura e coloca recurso. Mas eu fico muito medo nos próximos, porque a gente não tem essa garantia do recurso. Sem o recurso a gente não faz nada, né? Claro. E a gente precisa chegar nesses lugares com capacitação, a gente precisa ampliar a capacitação dos nossos produtores culturais, isso precisa chegar. A gente precisa fazer com que as pessoas consigam ter mais segurança na hora da gestão. Eu vejo que muita gente ainda tem muito medo, porque é natural, né? Quantos amigos nossos não ficaram para trás porque foram Claro. questionados nas prestações de contas, Claro, enfim, com aquelas claro. maluquices que tinham Claro, nas prestações de contas. claro. Pessoas que tinham um livro pronto, mas tinham que devolver o recurso, apesar de ter Claro. feito o livro. Enfim, aquela coisa horrorosa que a gente nunca entendeu. Claro. Então a gente começou um movimento, né? Há uma lei de fomento nacional que já nos dá uma outra possibilidade de mundo. A gente ainda não viveu essa lei de fomento, ela é muito recente, ela foi aprovada no passado. A gente vai precisar ainda regulamentar no nosso estado para que isso se aplique, para que a gente tenha nossos produtores culturais hoje. Só para vocês terem uma ideia, é uma coisa que eu falo de gestão mesmo, né? Hoje, se você apresenta um relatório de prestação de contas na secretaria e você fez o seu festival, você movimentou tantas pessoas, trouxe tantos espetáculos, etc e tal, etc e tal, mas se esqueceu de aplicar o recurso no começo, você pode ter que devolver o recurso. Ou porque você pegou uma nota fiscal, que às vezes o cara não entregou a nota fiscal, e aí você vai ter que devolver o recurso. Ou seja, é mais importante hoje o relatório financeiro do que a entrega objetiva da política pública. É muito mais importante. Estamos mudando, né? Graças a Deus. E todos os esforços dos nossos legisladores. Mas até 10 anos atrás, se você fizesse esse livro, mas esquecesse de carimbar a nota fiscal do livro, você tinha que devolver o recurso. Ou seja, era mais importante a nota do que o livro. O livro estava lá no processo, chegou em tantos lugares, tantas pessoas tiveram acesso. Mas o proponente, por um descuido, que não foi nem doloso, né, realmente não foi doloso, né, ou seja, ele não queria fazer aquilo, não tinha nenhuma intenção mas porque ele não tinha o carimbo de recebido, tinha que devolver todo o recurso. Então, essas lógicas ficaram para trás, a gente está tentando mudar. Hoje, os nossos relatórios são mais focados nos objetos, né? Então, a sua entrega da política pública é muito mais importante para a gente do que se você transferiu para A, se você fez isso, se você não fez aquilo, se você... Importante. Se você atingiu a política pública, se as pessoas que você disse que ia serem impactadas com aquilo foram impactadas, o objeto que você queria construir foi construído, a coisa aconteceu, é óbvio que a gente não vai fechar os olhos e vai deixar para qualquer pessoa. Mas se não tem indício de corrupção, não tem indício de mau uso do recurso,
você vê que a pessoa... Por que que ela não pode ser... a gente ter uma outra forma de olhar para aquilo, né? Então, isso é uma coisa que a gente ainda precisa construir, que a gente não teve tempo ainda, né? E eu acho que é uma coisa que a gente vai fazer nos próximos anos, né? Realmente focar mais nos resultados e pouco menos no processo, né? Da coisa, né? Isso sempre foi um problema, né? É um problema para nós, né? Da cultura. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vocês ainda se reúnem, ainda são amigos, a Thalita, o Benoni, a Karina, aquelas pessoas que foram... Assim, a gente não seus encontra mais amigos. tanto como antes, né? Óbvio, né? Claro que nossas vidas levaram. A Karina tá morando até fora, nem tá mais aqui, né? O Benoni e a Thalita continuam fazendo teatro, né? Estão no outro grupo. Eu que inventei de ser gestor e acabei entrando nesse mundo. Né? Ainda bem. Enfim, morro de saudade do palco, morro de saudade de cenário. Né? Isso é gostoso. Mas né? a gente Você se poder- encontra ainda, a gente se encontra, faz algumas reuniões. Eu acho que são pessoas que marcaram muito na nossa trajetória, né? A Confraria dos Atores foi muito importante pra mim, né? Essa história também é muito engraçada, né? O Gilberto, ele é um queridão, mas ele tem uma coisa na história da vida dele que ele sempre... Os grupos que nasceram do Anima, todos esses grupos, né? O Fúria, o próprio Cena 11, enfim, todos os grupos que nasceram foram sempre brigas que aconteceram com o Gilberto. O Gilberto brigava com todo mundo saía, a gente montava um grupo diferente. Então ele foi fundamental para a criação dos grupos de teatro de Mato Grosso. E a gente foi... Parecendo a Ele foi história do fundamental. balé. Ele foi fundamental não porque ele tratava bem, disciplinava, mas porque ele brigava com todo uma mundo. hora ele Não, enjoava, amor, mandava todo mundo. acabei de me identificar. É tipo pai e mãe que não aguenta mais o filho em casa, vai ser feliz, vai cuidar da sua vida. Daí a gente criou a confraria, né? Cheia também de juventude, de ideias rebeldes, né? A gente aí começou a fazer teatro sem diretor, porque a gente não queria mais diretor, cuidando de nós. A gente começou a fazer uma coisa diferente, um caminho diferente, sem dramaturgia, enfim. Enfim, foi uma coisa importante pra nós, aquela rebeldia, né? E a gente criou uma linguagem, criou espetáculos a partir de um processo que a gente construiu de metodológico, né? De sem direção. Na verdade tinha direção, mas a gente dividia a direção. Cada um cuidava um do outro, a gente chamava nem de direção, a gente chamava de cuidadores, né? Eu cuido da sua cena, você cuida da minha. Então a gente meio que fazia isso, né? Num processo que dava trabalho pra caramba, a gente se ferrava, brigava toda hora. Mas Você não tá cuidando direito da minha cena. Então, mas foi legal pra caramba. E Confraria eu tenho um carinho. A gente criou um espetáculo que foi muito marcante na minha vida também, que foi a Rusga. Contava um episódio histórico, né, de Mato Grosso, né? Então a gente começou também nessa perspectiva de não, vamos contar nossas próprias histórias. Eu assisti lá no... A gente lá foi no pra um centro. festival e viu lá todo mundo contando suas histórias. A galera do Ceará contando sua história, a galera de não sei onde, Goiás contando a sua história, e a gente lá com o Molière contando história lá da Europa. Eu falei, não, gente, isso aqui tá errado. Voltamos, eu não quero mais fazer autor de lugar nenhum, a gente vai contar nossas próprias histórias. Então a gente veio rebelde, e isso foi importante, porque realmente a gente começou a contar uma história do teatro mato-grossense que ninguém estava contando, né? Que era a nossa história. Começamos a escrever sobre isso. Então, eu entrei no mestrado, escrevia sobre isso. Benoni entrou no mestrado, escreveu sobre isso. Thalita entrou no mestrado, escreveu sobre isso. Então, a gente foi começando a contar nossos processos, né? Como atores, como artistas. Muito bacana. Eu penso que já precisa voltar. Com Ele certeza. tem muito conhecimento e é um conhecimento importante para o nosso público, amor. Jean, o que é cultura pra você? Cara, a cultura pra mim é o que nos dá sentido, né? Óbvio que eu vou falar uma fala bem de antropólogo, pessoa que pesquisa a cultura, mas cultura é um pouco daquilo que dá cor pra nossa existência, né? E a grande sacada da gente pensar a cultura e a diversidade é que cada pessoa pode ter uma cor e uma ideia e um som e uma voz diferente, né? A gente não precisa ser tudo igual, a gente não precisa tornar tudo pastel, a gente não precisa todo mundo pensar igual. E a cultura é essa possibilidade da gente pensar diferente, da gente ter diferença, da gente ter... porque nascemos todo mundo do mesmo gene, né? Do gene humano. Mas os caminhos que a gente trilha são totalmente diferentes. Então, cultura para mim é esse caminho, é essa bagagem, essa mochila que a gente coloca nas costas e ao longo da vida a gente vai enchendo ela. Né? E cada mochila tem um preenchimento diferente, porque cada um faz uma trilha diferente. Cultura para mim é isso, é essa mochila, esse lugar, essa bagagem que a gente constrói ao longo da vida e o que determina a forma como eu olho para as coisas, a forma como eu falo, a forma como eu encaro o mundo, a forma como eu encaro as dificuldades, a forma como eu encaro a diversidade. Então, cultura para mim é essa possibilidade da gente construir uma história e essa bagagem ela pode ser esvaziada, né? No primeiro momento eu disse, não quero mais isso, preencho com outras coisas. Essa é a grande sacada da cultura. A gente pode mudar ao longo do mundo, né? Então aquilo que está pesando muito na nossa bagagem a gente pode abandonar e colocar outras coisas. Então cultura é essa mochila que a gente carrega na vida. Que lindo. Que maravilha. Pessoal, como o tempo passa rápido quando a gente tem um papo gostoso, né? Então eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Instituto Canopus, Venezia Móveis,
o restaurante Maison Paris e o nosso grande apoiador, o Goiabeiras Shopping. E pedir novamente que vocês nos sigam, curtam e compartilhem no YouTube, no Spotify e no Instagram, @culturalcast, um podcast de cultura. Amor, por favor, eu queria que você desse nossa lembrancinha pro Jean, antes da gente encerrar. E é claro, Jean, agradecer a sua presença. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica, cheia de conhecimento. Eu espero que você continue ainda semeando muito, muito pelo nosso estado, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir atingir com pessoas como você. Tenho certeza disso. Tem uma máxima da cultura, depois que você é picado pelo bichinho da cultura, você não quer largar mais, né? Então, estaremos aí, seja aqui ou seja lá, fazendo cultura. Com certeza. E conte com a gente, Jean. Conte, nós somos fiéis à sua história, à história do nosso estado, a essa diferença de gestão, né? Eu penso que a gente está vivendo momentos muito diferentes e de reconhecimento, porque o artista precisa de pessoas como você. Precisa ser reconhecido, tá? Vamos lá. Obrigado. Cultural Olha com aí, 2 L. Sigam Cultural, um podcast incrível, cheio de pessoas incríveis, conversas maravilhosas. Eu sou um fã aqui Sai nessa cadeira aqui, é muito especial para mim. Obrigado. Viu, obrigado a você, gente. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Cultural com 2 L's. 2 L's. Cultural.